Oi, gente! A nossa videoaula de hoje é sobre um conteúdo da nossa história que é muito importante e que mudou os rumos da história mundial para sempre, que é a Guerra Fria. E aí, sempre que eu vou falar da Guerra Fria, eu costumo contar uma historinha que aconteceu comigo na sala de aula. Eu cheguei na sala de aula e perguntei: turma, quem aí pode me explicar um pouco sobre a Guerra Fria? E aí teve um aluno que disse: olha, a Guerra Fria com certeza foi uma guerra que aconteceu assim num lugar extremamente gelado. E aí eu olhei para o aluno e disse: olha, você não está de total errado, né? Porque tinha países envolvidos, né, metidos na Guerra Fria, que lá faz um frio danado, né? Gelado, geladíssimo. Então, é interessante, é importante a gente entender o que foi a Guerra Fria. Gente, a Guerra Fria vai ser um conflito indireto entre os Estados Unidos e a União Soviética. Esse conflito de indiretas, né, vai se iniciar depois da Segunda Grande Guerra Mundial, né, lá em 1945. Gente, antes das guerras mundiais, o mundo era multipolar, né? Antes da Guerra Fria também. O mundo era multipolar. Significa dizer que ele tinha vários polos de influências, de potências econômicas diferentes, distintas. E aí depois, polos esses que se situavam na Europa. Só que a Europa, gente, passou por duas grandes guerras. Ela não tinha mais condição de influenciar ninguém, de ser uma potência, pelo menos não naquele período pós-guerra. Pelo contrário, ela precisava de ajuda. E aí vai ser nesse momento da história que vai se surgir uma nova ordem mundial. Ordem essa, né, que a gente chama de mundo bipolar, que significa dizer que agora o mundo tem apenas duas potências econômicas, que vai ser de um lado, né, os Estados Unidos, e do outro Rússia, né, barra União Soviética. E aí eles vão começar esses confrontos de indiretas entre si para tentar expandir, principalmente, os seus sistemas econômicos. Gente, quando eu falo de Guerra Fria, eu quero dizer que foi confrontos de ideologia, de tentar se expandir uma ideologia distinta da outra. E aí, os Estados Unidos vai tentar expandir, vai tentar influenciar o restante do mundo ao tão famoso, né, capitalismo, a aderir ao capitalismo. E a União Soviética, né, totalmente distinto o sistema econômico do capitalismo, vai tentar influenciar o mundo com o socialismo russo. Então, vai se começar uma briga ideológica entre essas potências. E aí a gente precisa entender primeiramente o que foi que cada uma fez para tentar expandir, para tentar ser uma potência mundial. A gente vai começar com os Estados Unidos. Os Estados Unidos nunca foi besta, né? E aí, para tentar expandir o seu sistema, ele vai usar isso aqui, né? Vai usar a questão financeira. E aí o primeiro plano dele, literalmente um plano, vai ser o Plano Marshall, né? Criado por o governo americano. Plano esse que tinha como intuito ajudar os países da Europa, né? Países esses que estavam arrasados depois da Segunda Guerra Mundial, que não tinham como se erguer sozinhos, né? É só você se imaginar como cidadão de um país da Europa que passou por duas grandes guerras nesse período, né? Então o cidadão estava passando fome, não tinha onde morar, não tinha onde dormir, não tinha o que comer, né? Porque as escolas foram destruídas, os locais de trabalho das pessoas foram destruídas, enfim. E aí os Estados Unidos vai criar esse plano Marshall com o intuito de ajudar, né, esses países a se erguer, e em troca esses países teriam apenas que serem estarem do lado deles, estarem do lado dos Estados Unidos, dizerem eu sou capitalista, é o melhor sistema, enfim. E os Estados Unidos também, gente, nesse período, vai criar uma organização militar conhecida como o OTAN. Não é isso? Porque é mais ou menos assim, se a Rússia tentar, né, se a União Soviética tentar revidar, se a guerra se esquentar, a gente tem como se proteger, né? Porque foi criado o OTAN, essa aliança militar,
entre os países que se consideravam capitalistas. Mas, professor, e o que é que a União Soviética vai estar fazendo também nesse período para tentar expandir o socialismo russo? Gente, a União Soviética também não vai ficar parada, né? Então ela vai criar também um Pacto de Varsóvia, que também é uma aliança militar entre os países. Caso a guerra esquente, né, deixe de ser fria, eles vão estar com a sua frente militar também organizada, né, junta. E também vai criar o famoso Comecon, que é algo similar ao Plano Marshall, criado lá para os americanos. Né, o Comecon vai ser uma ajuda também, não tão financeira, porque, enfim, não tem tanto dinheiro como os Estados Unidos, mas uma questão assim mais amigável, uma questão de tentar ajudar o país a se erguer, né? Dizer, olha, eu tô com você, conte comigo, eu vou mandar suprimentos e tanto. Enfim, é similar ao Plano Marshall, né? Então, já tá dando para esclarecer, né? Para entender o que foi a Guerra Fria, né? Você já vê que é a União Soviética e Estados Unidos tentando, né, trazer amiguinhos, tentando trazer o resto do mundo para o seu lado, influenciar o resto do mundo. Mas a Guerra Fria também, gente, foi um período assim, de muita tensão mesmo. Eu já falei de duas alianças militares, né? O Pacto de Varsóvia e a questão da OTAN. Então, assim, se essa guerra esquente, minha gente, eu acho que a gente não estaria aqui nem hoje contando essa história, né? Teria sido o fim da humanidade. Por quê? Gente, foi um período de uma corrida armamentista, onde um país desenvolvia uma arma super poderosa, o outro fazia assim, desenvolvia melhor ainda, né? A gente sabe que armas não traz benefício pra gente, né? Até onde eu sei. E também foi um período onde foram aperfeiçoadas as bombas atômicas, né? Por isso que eu falei, se essa guerra esquente, pouco provável, teria humanidade hoje, né? Mas falar de Guerra Fria também é falar da corrida espacial, também é falar assim das vantagens desse período, né? Tava todo mundo tenso, mas o mundo também estava se desenvolvendo nesse período, né? Há uma corrida tecnológica também. Para eu fazer super bombas, para eu fazer super armas, eu preciso de tecnologia, não é isso? E aí a gente vai ter também nesse período a questão da corrida espacial, onde a União Soviética vai mandar o seu primeiro satélite, né, para a órbita da Terra, vai mandar também a cachorra Laika também, né, para o espaço. Então, veja como é importante esse período para a história da humanidade. E aí, nessa época, os Estados Unidos olham bem assim, tipo, peraí, quer dizer que a União Soviética está avançando? Quer dizer que ela está na frente? Né? Porque o restante do mundo ficava sabendo, né, dos feitos dos soviéticos. E aí os Estados Unidos nesse período que vai, né, criar a NASA, vai ser feito a NASA que é tão conhecida hoje, né, atualmente. E nos últimos segundos, né, do segundo tempo, os Estados Unidos vai dar a sua cartada final, que é mandar o homem para a Lua, né? Só que assim, gente, a gente tem que entender que esse período também, assim, da corrida espacial é um período, assim, de propaganda, né? Será se esses países fizeram tudo isso mesmo, né? A gente tem até a polêmica até hoje. Será se o homem realmente foi à Lua? Né? É um período onde eles diziam, olha, diz que a União Soviética está fazendo isso, espalha essa notícia, diz que os Estados Unidos também está fazendo isso, né? Era um confronto ideológico, era um confronto de tipo, eu tenho que ser melhor do que você, né? E aí falar de Guerra Fria também é falar de Muro de Berlim. Como assim eu não poderia falar, nem que seja assim um pouquinho rápido, um pouquinho breve, sobre o Muro de Berlim, né? O Muro de Berlim é considerado por nós historiadores o símbolo da Guerra Fria. E aí, gente, eu diria que o Muro de Berlim foi, assim, mais próximo que o socialismo e que o capitalismo chegaram um do outro. Né? Imagine aí uma cidade onde um lado é socialista, é influenciada por a União Soviética, e o outro lado é totalmente influenciada por os Estados Unidos, né? Então, há uma divisão nessa cidade, e essa divisão vai se gerar o Muro de Berlim. Mas como assim? A gente já tem a divisão ideológica, né? Precisa oficializar essa divisão? Gente, o lado que era capitalista, que era influenciado por os Estados Unidos, estava tendo êxito, estava mostrando o resultado. E aí o lado socialista, preocupado com isso, disse, olha, a gente não pode deixar esse sistema passar por aqui.
E aí eles vão construir um senhor muro, né, dividindo a cidade, e aí de um lado ficam os capitalistas e do lado ficam os socialistas. E aí se um socialista tente passar, ou vice-versa, um capitalista tente passar para o outro lado, menino, esse cabra era fuzilado, ou era preso, enfim. Dependendo, acho que do humor dos vigias desse muro no dia, dessa tentação de fuga, enfim, tentar pular. Então, assim, foi um período assim, de bastante terror, onde o mundo estava, assim, totalmente dividido. Um lado do planeta influenciado por os Estados Unidos e o outro por a União Soviética, né? E aí o Muro de Berlim retrata isso bem, né? De forma bem nítida. Então, é um conteúdo, assim, extremamente complexo, até porque a Guerra Fria começa em 1945, só termina em 1991, né, com o fim da União Soviética, então é muito tempo. Então, assim, envolve diversas questões, como a Guerra do Vietnã, a Revolução Cubana, a Revolução Chinesa. Então, assim, Guerra Fria pega diversos aspectos da história, da nossa história. Então, é interessante ir mais a fundo, estudar mais, porque é apaixonante esse conteúdo. E assim, eu espero, né, o meu intuito desse vídeo é para que você não esqueça mais o que significa a expressão Guerra Fria, né, que é uma guerra que não chegou a esquentar, que era uma guerra de indireta, que era uma guerra onde a União Soviética e os Estados Unidos queriam mostrar quem era melhor do que um era melhor do que o outro, enfim, tentar influenciar o mundo de acordo com seus preceitos. Tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido e é só isso.